Bom, continuando, módulo 1, tópico 3, parte 2. Vamos agora ao esquema de autocontrole e autodisciplina insuficientes. Pacientes com esse esquema apresentam dois problemas básicos. Eles não conseguem se autocontrolar, controlar os seus impulsos, desejos e emoções, e por conta disso são muito impulsivos, né? Eles são bastante impulsivos porque eles assim, não aprenderam na relação parental, na relação familiar, eles não aprenderam a controlar os seus impulsos, os seus desejos. Eles eram atendidos de pronto, ou então eles não tiveram esse condicionamento positivo no sentido de, bom, vou esperar um pouquinho, eu quero ir ao banheiro, vou esperar porque agora não posso ir ao banheiro. Estou com fome, eu vou esperar porque o almoço, a comida não está pronta ainda. Então, essas crianças, elas foram, isso é uma das causas, tá? Estamos fazendo uma análise profunda aqui do funcionamento do esquema. Uma das causas pode ter sido essa. Então, a criança ela foi condicionada em termos negativos de que ela não tem condições de segurar os seus desejos, seus impulsos, enfim. Sentiu vontade, é agora, tem que ser agora. Isso é uma das causas. Outra característica é a baixíssima intolerância à frustração. Então, ao tédio, ou seja, ela tem que estar sempre sendo estimulada, tem que se divertir, tem que estar estimulada. O tédio e o marasmo e a frustração são terríveis. A pessoa sente um vazio, uma ansiedade, na verdade. A pessoa sente uma ansiedade e na tentativa de preencher esse vazio. E o tédio é como se fosse uma tortura. A rotina é como se fosse uma tortura. Ela precisa se autoestimular. Então, quando ela não consegue se autoestimular fisicamente, buscando atividades hedonistas, né, prazerosas, físicas, comer, beber, dançar, sexo, de repente atividades físicas até, sabe aquele pessoal viciado em adrenalina que bang jump, pula de paraquedas, mas naquela vibe, né? Quando esse pessoal não consegue fazer nenhuma atividade hedonista física, se autoestimular fisicamente, a mente dessas pessoas, o pensamento é aceleradíssimo. Então eles ficam sempre pensando no que pode acontecer de positivo, qual é a próxima festa, o que eu vou fazer daqui a pouco, e o que tem de opção. Então ficou sempre na mente, esse pessoal ele tem o que a gente chama de mente de macaco, né? Tá sempre pulando de galho em galho, que é buscando ideias, buscando formas de se autoestimular mentalmente. A questão dessa característica é que eles não só se autoestimulam fisicamente, eles também se estimulam mentalmente, com muita ideia. Geralmente são criativos, são bastante criativos, têm soluções rápidas e mágicas. Enfim, são bastante criativos. Se a gente trabalhar no sentido de controlar esses impulsos e essa indisciplina e essa baixa tolerância à frustração, ao marasmo, se a gente conseguir trabalhar isso bem, equilibrar isso, essa pessoa pode ser uma pessoa altamente criativa, com a mente muito alerta, uma pessoa esperta no sentido de, sabe, assim, não se vê aprisionado em situação nenhuma, sempre tem uma saída, uma ideia, bom, como é que vamos sair daqui? A pessoa vai, tipo, consegue ter uma ideia para conseguir sair do problema, para ter uma ideia diferente do projeto, fazer uma coisa criativa. Então, há pontos positivos, não somente negativos, tá? Mas vamos lá. Ambas as características, ou seja, a baixa tolerância à frustração, a
a incapacidade de controlar os seus impulsos, né? E, enfim, essas características se retroalimentam, ou seja, a pessoa não tem baixa tolerância à frustração e não consegue controlar os seus impulsos. Isso aí vai formando um ciclo vicioso, né? Se ela pelo menos controlasse os impulsos, ela poderia quebrar esse ciclo vicioso, mas uma coisa acaba levando a outra, que vai levando a outra, então ela fica circulando ali. Então ela não tolera a frustração, não tolera marasmo, não tolera a rotina. Então ambas as características, ou seja, a baixa tolerância à frustração com a impulsividade, fazem com que alimentem esse círculo. Essas duas características alimentem o ciclo vicioso do esquema. Então a pessoa não consegue sair daquele ciclo vicioso, porque uma coisa acaba levando a outra, reforçando a outra e vice-versa. Então a pessoa não tolera a rotina, o marasmo, ela não consegue esperar a sobremesa. Ela quer comer a sobremesa logo, antes do prato principal. E aí, aliado a isso, tem a impulsividade, uma impulsividade muito forte para comer a sobremesa logo. Então, toda recompensa de longo prazo é descartada em função da recompensa, do prazer imediato. A filosofia desses pacientes costuma ser primeiro o prazer e depois, quem sabe, as obrigações. E um dos nossos objetivos na terapia é inverter isso. É fazer com que ele primeiro se empenhe nas obrigações para depois relaxar e buscar o prazer dele. Mas primeiro as obrigações. Isso não é difícil, mas é uma mudança gradual. Não vai ser feito assim de um dia para outro. Ele vai ter que se recondicionar, né? Primeiro, tem umas técnicas cognitivas, comportamentais, a gente usa cartão, lembretes, a gente vai fazer imagens mentais para treinar isso também. É muito importante a imagem mental. Ele vai se imaginar em situações em que ele vai primeiro cumprir com as obrigações, depois ele vai relaxar e buscar o prazer dele, a recompensa dele. A recompensa virá como resultado do cumprimento das obrigações. Então, fazer imagens mentais para ativar isso no subconsciente e na memória emocional do paciente é muito importante e funciona, tá? Então não fica apenas na força de vontade. Força de vontade não funciona, ok? Não adianta fazer, porque todo mundo entre aspas sabe o que deve ser feito. Todo mundo sabe o que é. O fumante sabe que fumar faz mal para a saúde. Mas por que ele insiste no fumo? Dando um exemplo simples. Então, todo mundo sabe o que tem que ser feito, só que a pessoa não consegue fazer. Por que não consegue fazer? Porque ela está condicionada a uma recompensa, mesmo que efêmera, no ato daquele procedimento que a pessoa tem mal adaptativo. Então, por exemplo, o fumante ele se acalma, ele fica mais seguro, mais tranquilo quando ele fuma. Essa segurança, essa calma que ele consegue, mesmo que momentânea, é um alívio, é uma recompensa que ele tem, é o ganho secundário dele. Então a gente tem que trabalhar nesse ganho secundário, no sentido que ele vai colher resultados positivos. Só o fato dele estar cumprindo com a obrigação dele, estar sendo mais disciplinado e estar primeiro focando na atividade, no compromisso, na obrigação e depois na recompensa, isso já é uma recompensa em si, isso já é uma vitória importante. Então ele vai ter que também aprender a celebrar as pequenas vitórias no recondicionamento que a gente vai fazer nele. Tá? Não aprende com as consequências negativas e suas atitudes, né? Então essa aqui é uma distorção cognitiva. Ele comete os equívocos dele, ele é descompromissado, ele falta aos compromissos, ele esquece, enfim, aquele comportamento típico, e há consequências, mas ele acaba não se lembrando das consequências dos malfeitos dele.
Então, na terapia, a gente vai confrontá-lo mostrando, ó, fazendo lembrar de várias consequências negativas para a vida dele, para enchê-lo de consequências negativas e falar assim, olha só, esse comportamento do seu esquema que faz com que você haja desse jeito é um preço alto, traz muitas consequências. Ó, e são essas. Então, tem que equilibrar esse pró e contra, porque o paciente, na própria distorção cognitiva, eu não falei para vocês que a distorção cognitiva faz com que a pessoa ela se identifique com o esquema e justifique o esquema. Então, no caso aqui, ele esquece das consequências negativas da sua falta de compromisso, da sua indisciplina. Então, a gente vai fazer e foque só no prazer, né? Então, a gente vai pegar os ganhos dele, que é o prazer imediato, efêmero, né? Aquele ganho vazio, e vai enchê-lo de consequências negativas e vai fazer com que o paciente ele perceba, nossa, eu tenho muito mais desvantagens do que vantagens. Isso é muito importante, fazer com que essa ficha caia, tá? Então, essa é uma das atividades que a gente vai fazer também para desconstruir, quebrar o padrão, desconstruir não, quebrar o padrão do esquema. Os pacientes parecem crianças mimadas e mal educadas, que fazem o que querem, quando querem e o quanto querem. Na verdade, todo comportamento em decorrência de um esquema ativado é um comportamento infantil, é um ego subdesenvolvido, não deixa de ser. Então, todo comportamento mal adaptativo dos esquemas, seja qual for o esquema, é um comportamento infantil. No caso aqui, fica mais evidente, a criança mal criada, mal educada, mimada, sem limites. Não há limites e quando se deparam com obstáculos ou imposições, costumam se rebelar ou então compensar com outras alternativas narcotizantes. O que são alternativas narcotizantes? É modo protetor desligado. Bom, eu quero sair agora para balada. Aí, mas está tudo fechado, não tem nada, então vou fazer o seguinte, eu vou beber. Ou então vou fumar maconha. Ele tenta compensar, ou então vou ficar no meu videogame aqui até amanhecer. Você entende? Ele compensa. A frustração, ele não passa vontade. Ele não fica na frustração. Se ele quer alguma coisa, ele busca algum estímulo, alguma coisa hedonista, prazerosa. E o pessoal que tem esse esquema busca sempre isso. E se ele não consegue, por algum motivo, ele não consegue ter isso, ele vai buscar uma alternativa. Ele não vai passar vontade, ele vai buscar uma alternativa. Isso é uma forma também da gente trabalhar o modo protetor desligado dele. Quais são essas alternativas? Beber, a gente expõe e trabalha essa questão da bebida. As consequências, enfim, jogar até de manhã, mas se ele tem o que? Compromisso durante o dia, como é que ele vai assumir o compromisso durante o dia? Vai dormir o dia todo. Então, tudo isso tem que ser exposto, tem que ser desconstruído. Assim, olha só a bagunça que está a sua vida. Olha como você consegue descontrolar completamente a sua vida, justamente você não consegue controlar os seus impulsos. E não consegue, esses impulsos não controlados faz com que você busque o prazer e você não pensa nas consequências desse prazer que você tenta compensar alternativamente. Sempre expondo o paciente, confrontando-o nessa questão. O modo protetor desligado é ativado ao menor sinal de problema, esforço, dificuldade ou obstáculo. Outra questão importante, muito comum em adolescentes. Assim, matéria difícil do colégio. Não faz o exercício, não faz nada. Entendeu? Assim, ele desiste na hora, ele desiste. Qualquer sinal de dificuldade, de esforço, de obstáculo, desiste. E aí, desiste para fazer o quê? Aí entra no modo protetor desligado. Aí faz alguma coisa prazerosa. Aí vai para o quarto, assiste TV, ou vai comer, fazer um lanche, ou vai sair com a namorada, ou vai fumar maconha, ou vai beber. Entendem? Ele vai sempre compensar com algum prazer. Pessoas com um esquema de autocontrole, autodisciplina insuficiente estão sempre buscando alguma coisa para
atenuar, né? Para buscar, para narcotizar. Então, isso pode ser uma compensação de esquema de privação emocional, muito comum também. Vocês percebem que a privação emocional é um esquema quase que nuclear, principal de todos? É impressionante. Então, a privação emocional pode estar por trás dessa vontade, desse impulso narcotizante. Eu quero prazer, eu quero prazer. Então, por quê? A criança, ela não teve afetividade, ela não teve amor, ela não teve a afetividade que precisava. E aí, o que ela fez? Ela de pequenininha, ela estabeleceu um condicionamento. Bom, eu vou trocar a afetividade por prazer. Então, já que meu pai ou minha mãe não me ama, não diz que me ama, eu vou tomar um sorvete. Ou vou jogar um videogame. Ou então, o próprio pai ou a própria mãe fala assim, a filha, o filho: mãe, você gosta de mim? Mãe, você me ama? Mãe, me dá um beijo. Aí o pai chega lá: toma esse videogame aqui agora, não enche meu saco não, vai, toma um videogame. Ou então a mãe vem logo com uma comida, alguma coisa que ative a dopamina e a serotonina da criança, e a criança vai e fica viciada naquilo. Bom, eu não tenho afetividade, mas tenho prazer. Esse é o caminho. Então, toda vez que eu me sentir frustrado, com medo, vazio, inseguro, carente, eu vou buscar um prazer. É muito por isso, hein, gente? Foque nessa estratégia. É muito assim. É muito assim. Ok? Então, de repente, fazer a reparação parental da privação emocional dele. Qual é o tipo de privação emocional que ele mais necessita? A gente vai descobrir isso nas imagens mentais. Remete à infância, converse com a criança carente, não a mimada, nem a criança mal educada, a criança carente, a criança que está privada emocionalmente. Tá? E busque, reveja situações em que ela se sentiu privada emocionalmente, sentiu necessidade de carinho, de atenção, de amor, de segurança, seja o que for que ela esteja privada. Busque isso, identifique isso e faça a reparação parental, atenda. Ok? Aqui, modo protetor desligado, ok? Não abre mão do conforto e dos prazeres fáceis, né? E sempre imediatos, né? Mesmo que isso represente uma renúncia de algum prêmio ou recompensa maiores, mas obtidos por um esforço de longo prazo. Então, isso também é muito característico. Então, bom, você tem que estudar bastante agora esse ano, porque final do ano você vai passar no Enem e aí você vai fazer a faculdade que você quiser. Não funciona, esse raciocínio não funciona, porque ficar o ano todo estudando, não. Então, para essas pessoas, para esses pacientes, o que a gente tem que fazer é dar uma equilibrada, ou seja, dar uma recompensa para eles, né? Ou seja, você vai estudar o ano todo, mas manter uma agenda de equilíbrio e também aproveitar em algum momento, assim, cumprir com a obrigação, cumpriu com o estudo, tem a recompensa. Porque eles não têm condição, e isso aí já está estruturado, condicionado. Ele não tem condição de ficar, por exemplo, numa situação em que eles vão só focar na obrigação e não tem recompensa nenhuma. Então eles estão viciados nisso. Então o que a gente faz é fazer com que ele se discipline, ele se autocontrole, mas ao mesmo tempo aí sim, como recompensa da autodisciplina e do autocontrole, ele vai ganhar o prêmio dele, a recompensa dele, tá? Então, é equilibrar isso e não buscar a recompensa antes da obrigação. Então, não adianta também ser radical a ponto de, não, você agora vai para um quartel, vai para um colégio interno. Não adianta, não vai funcionar. Não funciona desse jeito. O que vai funcionar é esse equilíbrio. Esse equilíbrio. Ele vai cumprir com a obrigação, ele vai ser autocontrolado, ele vai ser mais disciplinado e vai ter uma recompensa. E essa recompensa vai estar sempre disponível para ele depois da obrigação. Isso tem que estar bem estruturado. Vai ter que estar bem negociado e ele vai ter que se adaptar, vai adaptando aos poucos com isso. Então, discuta com ele, converse com ele nessas estratégias, né? Então, obter sempre um ganho, o que ele quer, qual o prazer, qual a recompensa que ele vai ter para
fazer os exercícios de casa toda semana. Então, toda semana ele vai ter que apresentar um exercício de casa, né? Digamos assim, estou falando hipoteticamente. Então, após terminar, qual é o prazer que qual é o prêmio dele? E aí, quando ele fizer o simulado e tiver uma nota 500, qual é o prêmio dele? 600, qual vai ser um prêmio maior? 700, sempre é obrigação, prêmio, obrigação, prêmio. Nunca possa deixar de dar o prêmio para ele. Depois, com o tempo, com a maturidade já recondicionado, ele pode até abdicar de alguns prêmios, mas isso vai ser por parte dele, para a maturidade dele, é ele que vai reestruturar isso, tá? O comportamento mal adaptativo mais comum são a impulsividade. Vem cá, vamos sair agora? Aí o cara vai e sai agora. Então ele não quer saber se amanhã tem compromisso, tem trabalho, tem prova, se sair agora não é adequado, se está tudo fechado ou não está. Ele não quer saber. Vamos sair agora? Vamos. Ele não pensa. Então, uma das outras estratégias que a gente vai usar, das estratégias é fazer com que a gente trabalhe a atenção plena. Ele vai se auto-observar o tempo todo. Isso, na verdade, a atenção plena eu uso para tudo, né? Vocês vão ver lá no módulo de prática psicoterápica. Eu uso a atenção plena para todo paciente, em qualquer situação. Nesse caso é mais importante ainda, é se auto-observar, se perceber e dar um pause na impulsividade. Mas peraí, sai agora? Mas já são o quê? 2 da manhã? Mas para onde? Sabe? Então é parar e pensar e não dar vazão à impulsividade. É se observar e dar um pause. E perceber, vem cá, onde é que eu estou, o que eu estou pensando, por que eu quero ir. Opa, eu estou sentindo uma impulsividade em mim, aquela vontade de sair agora. Mas espera aí, não, melhor não. Amanhã eu tenho compromisso, amanhã eu tenho que acordar cedo, então não. Entendeu? Esse trabalho de atenção plena ajuda demais a pessoa se auto-observar, se perceber e controlar os seus impulsos, e também a questão emocional é bastante trabalhada nisso. E vocês vão aprender como fazer isso. Aqui, ó, o comportamento mal adaptativo mais comum são a impulsividade, a desorganização, a impaciência, a indisciplina, as explosões de raiva pela impaciência, né, pela baixa tolerância à frustração, a criança mal criada, a criança indisciplinada, a amnésia seletiva pelas consequências da amnésia seletiva é o seguinte: bom, vou sair agora. Ele esquece que amanhã tem um compromisso importante, entendeu? Ou então ele esquece das consequências negativas dele ter saído agora, dele sair agora. Compra, jogo, comida, enfim. O alvo da terapia está em trabalhar o autocontrole desses impulsos, na estruturação da autodisciplina e na troca de ganhos secundários por prazeres consistentes. Então, se eu sair agora para beber, ok, mas e aí? E vai me prejudicar. O ganho que eu teria ao cumprir o meu compromisso amanhã é maior do que essa bebedeira que eu ia ter hoje. Então, esse tino tem que estar trabalhado com ele, seja na argumentação, seja em trabalhos vivenciais. Trabalhar a autodisciplina na troca de ganhos secundários, trabalhar a intolerância à frustração, fazer imagens mentais em que a criança mimada, ela vai vivenciar situações imaginárias, reais, de repente, reais. Ou então você pode elaborar junto com o próprio paciente uma situação em que o paciente criança vai se deparar com vivências em que ele vai ter que trabalhar a tolerância dele. Então é uma quebra de paradigma daquela criança que foi condicionada a ser intolerante à frustração. Então faça imagens mentais em que ela vai trabalhar a sua tolerância à frustração. Ela não vai querer, ela não vai poder, ela vai querer uma coisa e não vai ter, ela vai buscar e não vai conseguir achar, enfim,
use a criatividade, anota no caderno quais são os pontos a serem trabalhados, né, nesse exercício de frustração. Faça a imagem mental, remeta à infância, ative a criança mimada e comece a trabalhar essa tolerância mais, né? Descobrir se há esquema subjacente, como privação emocional, já falamos sobre isso, defectividade, fracasso, incompetência, tudo é um esquema compensatório. O esquema de autocontrole e autodisciplina insuficiente é compensatório a esses esquemas mais nucleares, né? Com a forma de fuga, evitação, alguma forma de evitar. Quer dizer, se eu tenho medo de fracasso, eu acabo estruturando esse esquema de autocontrole e disciplina insuficiente para evitar de eu me engajar em situações, em compromissos que de repente ativam o meu esquema de fracasso. Eu não quero lidar com o fracasso, com o sentimento de fracasso. Então eu falto. Meu compromisso eu falto. A minha entrevista eu não vou fazer a entrevista, eu não vou fazer a prova, entende? A estruturação, a trabalhar a criança impulsiva e também a criança carente, privada emocionalmente, muito importante. A estruturação, antes de falar isso aqui da estruturação, ver qual é a criança mais predominante nele, se é a carente ou é a indisciplinada. Se é as duas, trabalha com as duas, ok, mas de repente é a carente. Mas descubra, através de imagens mentais a gente vai conseguir saber qual é o que predomina mais. A estruturação e o fortalecimento do modo adulto saudável definitivamente é primordial. Claro que essa pessoa com esse esquema, ela é uma criança grande, é uma criança permanente. O paciente com esquema de autocontrole e autodisciplina insuficiente mantém o modo criança impulsiva ativado o tempo todo. Reparem. Um ganho secundário importante é o reforço positivo que o paciente recebe dos amigos por ser divertido. Isso é um ganho que ele tem, né? Por ser leve, descolado, espontâneo, desinibido, adepto da filosofia Carpe Diem, né? Viver o momento, viver o aqui e agora. Amanhã deixa para ninguém sabe, então aproveita agora, sai agora. Amanhã é outro dia. Então, isso, as pessoas, a convivência social do paciente podem reforçar o comportamento mal adaptativo dele. Atentar para a hipótese de diagnóstico de TDAH é uma possibilidade também, porque ele não consegue se concentrar, ele não consegue ter um mínimo de sistema, de comportamento sistemático, de disciplina, ele é muito agitado. Se for uma menina, geralmente ela não é agitada, ela é só dispersa, né? Então tem que eliminar essa possibilidade de TDAH, ok? Elimine isso já na fase de avaliação, peçam para um diagnóstico de um neurologista, encaminhem ao neurologista. O paciente também apresenta um vício, entre aspas, né? Por adrenalina, que já falamos sobre isso, e por todas as atividades e situações que estimulam a dopamina e a serotonina, perfil hedonista, busca neurótica pelo prazer. Porque também é aquilo que eu falei, há uma compensação ao vazio, à privação emocional, né? Então, não teve afetividade, ele troca a afetividade por prazer. Não tem, então tem prazer. Outro aspecto importante é que o esquema não provoca sofrimento emocional, mas não há desconforto. Mas as consequências do comportamento maladaptivo é que causam o problema no paciente. Confrontar o preço, confrontar os ganhos efêmeros, vazios, com o alto preço que o paciente paga por ele. Isso é muito importante, jogar isso na cara do paciente. O quanto você está perdendo, o quanto de prejuízo você pode ter e está tendo, ou já teve. Ativar no paciente o medo e o desconforto pelas consequências e malfeitos que pode ajudar a estimulá-la a lutar contra o esquema.
Então o paciente, ele como tem aquela abstração seletiva, ele esquece das consequências nefastas do comportamento dele, do que aconteceu com ele, dos empregos que ele perdeu, já foi mandado embora, das provas que ele perdeu e repetiu de ano. Ele esquece isso. Isso não fica muito registrado, né? Esquece não, está registrado, só que ele usa o mecanismo de defesa do ego para evitar o desconforto de lembrar disso. Então, essa abstração seletiva é um mecanismo de defesa. Exponha isso. Exponha. Provoque o desconforto nele. Provoque o desconforto nele. É muito importante. Vocês reparem que na questão do domínio de limites prejudicados, tanto no arrogo quanto no autocontrole, esses dois esquemas, a gente tem que provocar o desconforto. Eles não estão acostumados. Eles reprimem o desconforto, o medo, a dor. Eles reprimem. Então, exponha, provoque o desconforto nele. Ó, você está pagando um preço alto. Tá entendendo? É isso aqui, ó. Se você continuar, isso que aconteceu vai se repetir. O seu futuro é tenebroso. Tem que provocar o desconforto. Não é necessário e nem possível desconstruir totalmente o esquema. Há aspectos positivos, como a energia, a curiosidade, a criatividade, a flexibilidade, a capacidade de adaptação às circunstâncias diferentes. Então, buscar o equilíbrio, eliminando os excessos e os vícios, pode ser um enfoque e uma estratégia mais viável a ser abordada com o paciente. O paciente é sensível a pressões e ele pode interpretar a terapia como algo opressor, muito importante aqui, viu? Então, como ele tem baixa tolerância à frustração, ao tédio, à rotina, ele também tem baixa tolerância à opressão. Ele quer o cara livre, ele quer ficar livre. Então, cuidado para não passar para o paciente um controle muito forte, que ele pode se sentir tolhido e aí vai ativar o gatilho do esquema dele e ele vai fugir da terapia, ele vai embora, ele não volta mais, tá? Então, mas veja, eu alerto a vocês, isso aqui é um risco, tá? O esquema naturalmente pode provocar um comportamento de forma que o paciente possa ir embora. Então, isso não vai ativar a defectividade de vocês, a incompetência de vocês, o fracasso de vocês. Tá entendendo? Então, isso aqui, esse paciente é de risco, entre aspas, é de risco de ele se evadir da terapia. Então, o próprio esquema dele pode ser ativado, de repente ele pode se sentir pressionado, tolhido, claustrofóbico e aí correr fora da terapia. Então, tem que ter uma dosagem aí de direcionamento, de confrontação, mas não controle muito o paciente. Ok? Mas confronte-o sempre. Se ele se atrasar, se ele faltar, enfim, confronte-o sempre. Mas dê a liberdade para ele. Olha, tudo bem, se não quer vir, não vem. Mas ó, as consequências são essas. Ok? Então, sempre expondo as consequências, provocando um desconforto nele, mas não prenda-o numa gaiola, senão ele pode querer fugir e não voltar mais. Mas há um risco de ele fugir e não voltar mais, então trabalhem com esse risco, ok? Trabalhando uma estratégia mais realista pode ser uma boa solução, muito embora há um risco de indisciplina. Há um risco da indisciplina engolir a estratégia. Então, é uma dosagem muito uma sintonia fina, muito complicada. A gente não pode ser diretivo demais, controlador demais com o paciente, confrontá-lo demais, mas ao mesmo tempo não pode ser indulgente com ele, senão a gente ativa o esquema dele. Das duas formas, a gente consegue ativar o esquema sendo muito opressor, muito controlador, e consegue ativar o esquema dele sendo indulgente, sendo legal demais com ele. Entendeu? Porque eles sempre foram legais com ele, os pais foram legais com ele, os amigos legais com ele, reforçam o comportamento dele. Então a gente não pode reforçar. Então, vejam, olha que é no fio da navalha, olha, é uma coisa complicada assim, mas faz parte do nosso trabalho, ok?
Outra abordagem é dar um tratamento de choque, confrontando o paciente, expondo os malfeitos, as consequências nefastas e provocando medo do futuro. Eu gosto dessa estratégia, particularmente eu gosto. O paciente só se preocupa com o presente, né? Com aqui e agora, carpe diem. Sou adepto das duas estratégias ao mesmo tempo, morder e assoprar. Porque a gente pode depois dar uma... puxa a rédea bem firme e depois dá uma afrouxada. Depois puxa de novo. Eu faço assim, eu confundo o paciente de tal forma que ele não sabe se está sendo controlado ou não, ele fica confuso. Eu gosto de fazer essa confusão, provocar essa confusão. Ele não tem noção do qual é o direcionamento que eu estou dando. Isso requer uma certa habilidade, uma certa experiência, ok? Não é fácil, mas eu consigo fazer isso. E vocês com o tempo vão conseguir fazer também. Em alguns momentos, tem um componente manipulatório aí? Tem, mas é manipulatório terapêutico, digamos assim. Em alguns momentos eu dou um choque no paciente, em outros eu demonstro que a terapia visa trazer o equilíbrio para ele, o que é verdade, mas requer experiência e confiança. Não seja, em hipótese alguma, indulgente com o paciente. Já falamos sobre isso. Não perdoe as falhas, os atrasos, o descompromisso. Caso contrário, vocês estarão reforçando o esquema ao invés de dessensibilizá-lo. Na relação terapêutica, o terapeuta irá impor limite, confrontar e punir, entre aspas, o paciente pelo seu comportamento. Faça-o entender que essa postura visa justamente combater o esquema. Faça uma caixinha onde o paciente irá pagar uma prenda, uma tarefa, ou terá que fazer algo imediatamente. Não adia a punição ao que fez ou não fez. Nada exagerado, óbvio. A punição é mais simbólica, mas que provoca algum desconforto. Tem que provocar um desconforto nele. Vamos às distorções cognitivas? O individualismo. O cliente se autocredita, enfatiza sua participação em tudo que dá certo, mas não se compromete com o trabalho pesado. Ok? Ele adora fazer planos, ele tem muitas ideias, mas depois do trabalho pesado da rotina ele foge, né? E nem assume a responsabilidade pelos fracassos também. O paciente ele quer sempre o bônus e rejeita o ônus, né? Vamos fazer isso? Vamos, mas aí o trabalho que dá para fazer isso ele não quer, ele só quer a recompensa do projeto. Abstração seletiva, cansamos de falar isso. O cliente só se lembra dos seus prazeres e se esquece das obrigações e não aprende com as consequências negativas de suas atitudes. Ampliação e exagero. O cliente tende a aumentar e dourar a pílula sobre experiências e pessoas e eventos para se autoestimular. Vai ser o melhor show do mundo, né? E justificar a quebra do compromisso ou indisciplina. Não fiz o trabalho porque fui a um show imperdível, sensacional, impossível perder. Foi o melhor show da face da Terra. Então ele acaba amplificando aquela ideia que ele tem para se autoestimular, né? Para justificar, para incentivá-lo a fazer ou buscar aquele prazer. Então ele sempre exagera no prazer, na busca desse prazer, nesse autoestímulo. E falácia do controle. O cliente acha que tem um controle sobre situações, sobre si, né? Quando na verdade não tem. Você não está atrasado, não? Não, que nada, deixa comigo. É muito comum o paciente sempre diz, não tem problema nenhum não, vai dar tudo certo. Ele sempre fala isso. Então tem que expor isso para ele. Dá certo nada, isso aqui sempre deu errado para você. Exponha os erros, exponha os problemas, tá? Isso tem relação com a abstração seletiva. Exponha. Então o paciente fala assim, ele falta o trabalho, né? Não vai dar problema nenhum não, tá tudo certo, já falei, já liguei para o meu chefe, ou então sua prova, sua entrevista, você faltou, porque não, mas eu já falei, vou ligar lá e ele vai me marcar uma outra entrevista, e já tem sempre dando uma desculpa, que é como se ele estivesse no controle da situação. Na verdade não tem controle algum. Vamos às estratégias terapêuticas. Estruturar e desenvolver o modo adulto saudável, primordial, fundamental.
porque ele está sempre no modo criança mimada ou criança indisciplinada. O alvo principal da terapia, além da reparação parental, dos esquemas subjacentes, privação emocional, defectividade, seja qual for, é ajudar o paciente a aumentar a sua tolerância ao tédio, à frustração e rotina, ao mesmo tempo em que flexibiliza a busca pelo prazer fácil, imediato, em detrimento de uma recompensa de longo prazo. Trabalhos psicodramáticos, como estimular e encenar o meu eu disciplinado e paciente. Estimule isso, evoque isso nele, o eu disciplinado e paciente. Pode ser pequenininho, esse eu pode ser muito atrofiado, mas estimule isso em imagens mentais. Vamos entrar em contato com o seu eu disciplinado e consciente e paciente, porque busque uma situação de vida em que ele foi raramente, mas foi disciplinado e paciente. Raramente, vai ser de dificuldades enormes de lembrar, mas faça a imagem mental, relaxe, vamos tentar lembrar. E aí pega essa situação e faça-o imaginar, e se imaginar na situação, reviver isso, e pega essa imagem que ele tem, dele criança, e comece a colocá-lo em outras situações em que ele não teve paciência, e essa parte dele, criança, que teve paciência, vai ter, ou vai conseguir resiliência naquela situação que ele não teve, e muda a história, o enredo, para que ele tenha nessa parte dele funcional, disciplinado e paciente. Ressaltar a diferença entre a figura que busca primeiro o prazer e o disciplinado e paciente. Diálogo entre esses dois polos. Então existem duas partes nele. A que busca o prazer, que é mais forte, mais preponderante, e a que é disciplinado e paciente. Então comece a dialogar, faça o diálogo entre os dois, faça com que o paciente e o disciplinado converse e oriente o indisciplinado, o que busca o prazer. Trabalhar a atenção plena, a autoobservação, a autopercepção, para que o cliente consiga refletir, se dissociar e dar um pause entre o impulso e a ação, geralmente em consequência. Então, o paciente vai se observar, se auto-observar o tempo todo, se perceber o tempo todo, e vai perceber um momento em que ele está sendo impulsivo. E conscientemente ele vai dar um pause, de repente treinar esse pause em imagens mentais, fazer uma coisa bem vivencial. Ele apertando uma tecla pause no peito, pause, 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 apertando. Então trabalha imagens mentais em que ele começa a sentir a impulsividade, e ele imagina uma tecla pause no peito e dá um pause e para. E, ao mesmo tempo, no exercício de atenção plena, ele vai se observar, e quando ele sentir o impulso, ele vai lembrar do trabalho vivencial do pause, ele vai até apertar aqui no peito o pause e vai parar para pensar, para refletir, para deixar esfriar essa impulsividade, essa vontade que ele tem de buscar o prazer. Usar fichários com mensagens, lembretes, né, para evitar os impulsos, focar no aqui e agora, se observar e dar um pause nas ações pensando nas consequências primeiro. Importante. Tipo assim, cartãozinho, pense nas consequências. Não incorra mais nessa impulsividade, não incorra mais nesse erro. Pare, pense, pause. Cartõezinho assim, bem simples, pause. Pare, pense nas consequências. Ele vai ler aquilo ali e vai provocar vai aumentar o nível de consciência dele. Pacientes com esse esquema geralmente não cumprem compromissos ou prazos. A procrastinação é um padrão. Redirecionar a procrastinação para os impulsos, ou seja, já que ele é mestre em procrastinar, então redirecione a procrastinação. O pause é uma procrastinação. Então, de repente, ele vai procrastinar os impulsos dele. Então, vamos sair agora? Deixa para amanhã. Amanhã eu saio. Vamos comer um pudim inteiro agora? Amanhã vamos comer, então. Agora não, amanhã. Vamos beber?
amanhã, sempre jogando, sempre procrastinando os impulsos. Treine isso, pratique isso, trabalhe isso com imagens mentais. Então, trabalhar imagens mentais em que ele vai procrastinar o prazer. Já que ele é bom nisso, ele é ótimo em procrastinar, mas vai procrastinar o prazer dele. É uma estratégia. Vamos lá, trabalhar na mudança de 180 graus na estratégia básica do esquema. Primeiro as obrigações, depois o prazer e a recompensa. Aqui já conversamos, né? Então, inverter. Primeiro ele tem a recompensa, depois a obrigação, quem sabe, né? Mas inverte. Primeiro a obrigação, depois a recompensa. E sempre tendo uma recompensa quando ele conseguir isso. É o ganho secundário que ele vai obter, se autogratificando por ter cumprido o compromisso, por ter sido disciplinado. Aprender técnicas de relaxamento como yoga, meditação, bem como em atividades que trabalhem o foco concentrado, tiro ao alvo, marcenaria, arco e flecha. Sabe o que eu quero dizer? É o seguinte, aquelas atividades em que é preciso muito foco e atenção, senão erra, senão não consegue fazer direito. Então, pense em alguma atividade junto com o paciente em que ele possa fazer, deva fazer. Isso aqui é mandatório. Ele tem que fazer, tá? Então, isso são atividades extra-terapia. Então, ele vai fazer uma atividade que exija dele foco e atenção. E se ele não tiver foco e atenção, ele não consegue fazer. Por exemplo, o arco e flecha, ele tem que concentrar para tirar. O tiro-alvo é excelente também. Ele tem que concentrar. Marcenaria, ele tem que focar. Ele tem que ter aquela atenção, senão ele pode até se machucar. Isso é meio perigoso aqui. Mas, enfim, junto com o paciente, negociar uma atividade extra-terapia em que ele tenha, não é uma coisa banal, tem que ser uma coisa forte, uma coisa que exija um foco muito concentrado, porque se não tiver esse foco, ele não consegue fazer a coisa. Eu me lembrei disso aqui agora, de tiro ao alvo, marcenaria, arco e flecha. Eu me lembro que teve um paciente que ele gostou, ele viu nas Olimpíadas o arco e flecha, e disse, vou fazer o arco e flecha. E ele fez isso, ele até mostrou, colocou no Facebook dele lá. Então, foi muito bom para ele, ele gostou. Então, eu me lembrei do arco e flecha. Mas, de resto, ele encontra situações em que ele sugira, deixa ele evocar. Ele é criativo pra caramba. Ele vai encontrar uma atividade nesse enfoque, ele vai encontrar. Estimule a criatividade do cliente, do paciente, que ele vai encontrar uma atividade para fazer, tem que fazer, é obrigatório fazer, em que ele vai ter que usar todo o seu foco e atenção para essa atividade. Que se não conseguir equilibrar a carta, sei lá, fazer qualquer coisa que ele precise de atenção. Não pode ser uma coisa café com leite, não. Tem que ser uma coisa hard, uma coisa forte, uma coisa assim, bem forte. Aprender a criar um hábito de recompensar-se toda vez que conseguir manter o foco, controlar os impulsos, cumprir tarefas e compromissos, e adiar prazeres e recompensas. Usar cartão ou ficha lembrete. Aprender a se recompensar, porque ele está viciado em recompensa. Ele precisa dessas recompensas. Então, nada mais justo do que ele cumprir com essas tarefas, ele conseguir aprender a criar o hábito de recompensar-se toda vez que conseguir manter o foco. São pequenas recompensas. Lista isso. Lista quais são as recompensas que ele pode ter e faça imagens mentais para ele se condicionar a isso. Ok? Toda vez que ele cumprir ele vai vivenciar, vai se lembrar de uma situação ou vai simular uma situação, imagem mental é imaginário, usa a imaginação, em que ele vai cumprir com uma obrigação e ele vai ter uma recompensa por isso. Uma recompensa, nem que seja uma cervejinha, não sei, uma coisa assim, adaptativa, óbvio. Uma recompensa, mas de acordo com a realidade dele. Ok? Tem que ser uma recompensa adaptativa. Não pode fumar um baseado depois de fazer o exercício de aula. Não é isso. É uma recompensa adaptativa. Simples. Simples. Na relação terapêutica, o terapeuta irá confrontar o esquema do paciente
toda vez que perceber que o mesmo está no modo criança indisciplinada, se atrasando, não cumprindo com a palavra nem com os compromissos da terapia. Se a origem do esquema for defectividade, a privação emocional ou qualquer outro, fazer a reparação parental, mas nunca deixar de confrontar. E calibrar o sucesso da terapia em situações vividas pelo paciente fora do consultório. Sempre. Chegou, como é que foi, como é que está indo, quais são os avanços, quais são as mudanças, vamos conversar sobre isso. Eu falhei nisso, melhorei nisso, sempre calibrando. E usar esses elementos para trabalhar com o paciente. Próxima videoaula. Funcionamento detalhado dos esquemas do domínio de supervigilância e inibição. Olha só. Controle. Controle acima de tudo. Ó. Detector de mentiras aqui. O cara passou, hein? Então, até lá.